quando Davi já tinha 5 anos reinando em Judá, foi que Abner fez Isbosete rei do norte. Por que Isbosete? Ele só reinou 2 anos. Ao fim de 2 anos, olha só o que acontece. Vamos continuar a leitura. Contrariamente, Isbosete, filho de Saul, e Abner, o comandante do exército de Saul, tentaram se apossar do trono de maneira violenta. Abner simplesmente aclamou Isbosete rei e pronto. O resultado foi uma guerra civil repleta de engano, traição e assassinato. A partir do momento que Isbosete se torna rei, a Bíblia começa a descrever engano, traição, assassinato. Abner passou para o lado de Davi. Ele não gostou de uma atitude de Isbosete e passou para o lado de Davi. Porém, o capitão do exército de Davi, que era Joabe, ele teve um irmão que foi morto por Abner. E ele estava com o desejo de vingar a morte do seu irmão. Outra questão, ele não acreditava que Abner seria fiel a Davi. Então, um dia que Abner veio para uma reunião com Davi, tem lá a reunião, Davi o recebe, e ele agora diz, olha, rei, eu estou do seu lado, e tal. E aí, quando Abner sai, Joabe fica sabendo que Abner tinha ido lá. E que Davi tinha conversado com ele pacificamente e tinha feito uma aliança, um acordo. Abner vai ao encontro, Joabe, vai ao encontro de Abner e mata Abner, atinge a sua 5ª costela com a espada e Abner morre. Então, quando Abner morre, o que acontece com Isbosete, o filho de Saul, ele também é assassinado pelos seus próprios guardas, que também haviam haviam se aliado a Davi. Porém, irmãos, você não vai encontrar Davi mandando matar esses homens. Pelo contrário, Davi chora a morte deles. Davi rasga suas vestes, assim como ele chorou a morte de Saul. Ele chora terrivelmente a morte de Abner, a ponto de incomodar Joabe, porque Davi chorava muito e nem comer ele quis por causa da morte de Abner. Davi, apesar dessa situação dramática, ele permanece calmo, confiante no poder de Deus, na sabedoria e na soberania de Deus. Ele sabia que o homem que põe a sua fé em Deus não se avilta pela promoção indigna de sua própria causa. Talvez você esteja se perguntando, o que é se aviltar? Se aviltar é alguém que se rebaixa, que pratica desonestidade para alcançar um objetivo próprio. Davi, ele sabia que como um homem de Deus, ele não podia se rebaixar, praticar desonestidade, canalice, para alcançar o trono. Não, ele só precisava esperar em Deus. Aqui nós aprendemos uma grande lição. Não importa onde você quer chegar, se você fizer as coisas do jeito que Deus quer, Deus vai se agradar e você vai chegar. E você vai chegar sem precisar fazer manobras, sem precisar prejudicar ninguém. Você vai chegar sem precisar praticar desonestidade, sem se rebaixar, sem se aviltar, sem praticar canalice com ninguém. Você vai chegar na direção de Deus, no tempo de Deus, guiado por Deus, se você fizer as coisas do jeito que Deus propôs. Davi, então, com a morte de Isbosete, capítulo 5, o que acontece? Davi é ungido rei de todo Israel. Observe que aos poucos Deus está exaltando Davi, preparando ele para reinar em todo Israel. Quem é que não sabe que novamente Davi recebe uma unção, agora uma unção pública? Por quê?
Porque a unção que Samuel derramou sobre Davi não foi pública, só estava ele e Samuel. Ali era Deus indicando que havia escolhido. Agora, Deus vai confirmar a escolha, tornando aquilo público. Por isso foi necessário. Tem pessoas que às vezes perguntam assim, mas por que foi necessário que Davi, que já tinha sido ungido por Samuel, fosse ungido novamente? Por quê? Porque agora a unção era pública. Lá em Samuel, Deus indica, olha, é esse que eu escolhi. E agora Deus torna público aquele que ele escolheu.